dia, boa tarde, boa noite para todos e todas, mais uma vez na aula de História. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje vamos falar sobre a Revolução Mexicana. Sim, a terra do Chaves, a terra do Chapolin, a terra do, não sei, se alguém já foi no Tatuapé, Coco Bambu, não sei se é mexicano, enfim, não é mexicano, mas tem um nome meio, né, meio arriba, né? Na cucaracha, chocanera. Então, vamos entender os homens, vamos ver muito hoje homens de sombrero, muitos nomes que lembram muito Maria del Bairro ou a Usurpadora. Aqui vai ser SBT puro. Eu tinha que ter patrocínio nesse vídeo que vai pro YouTube, eu tinha que ter patrocínio do SBT, entendeu? Pô, né, a emissora praticamente mexicana. Enfim, brincadeiras à parte, tá? Ou não, enfim. A aula de hoje, turma, eu vou tratar com vocês. Se você pegar seu livro-texto, eu li. É muito difícil eu ler o seu livro-texto. Só que eu tenho 3 livros didáticos em casa que eu utilizo bastante, fora alguns vídeos, anotações da faculdade. E não tinha nos livros didáticos Revolução Mexicana. Tipo, eu falei, e agora? Eu falei, ferrou. Tá gravando, né? Então ferrou. Não dá pra não falar, né? O deu. Então, aí eu falei, caraca, mano, e agora? Eu tive que voltar a ter escritos da faculdade, foi muito gostoso preparar, foi trabalhoso pra caramba fazer essa aula. É um assunto muito complexo, é um assunto cheio de interpretações, hipóteses, que tem disputas até hoje. Esse foi o texto da faculdade que eu baseei a aula de hoje. Tá aqui, ó, o nome da professora Gabriela. A Sombra da Revolução Mexicana, na época da faculdade. Eu vi minhas anotações, tal. Peguei as coisas quando eu escrevia, enfim, foi gostoso revisitar, lembrar a época da faculdade, lembrar da aula e lembrar da complexidade desse tema. Então, o olhar que eu vou te dar aqui é um olhar, obviamente, da Gabriela, da professora, né, uma interpretação dela, junto com o autor aqui, e, enfim. E vamos ver, né? Eu tentei resumir as coisas, deixá-las mais práticas possível para você. Tá bom? Enfim, espero que vocês gostem e bora lá, né? Revisitar esse tema tão importante. Eu começo a aula com esse mural do Diego Rivera, tá? Um famoso artista muralista, ele cria vários murais. Não é a primeira vez que eu falo deles para vocês. Ano passado eu já citei, já tratei, quando a gente falou da chegada dos europeus na América, mostrei os murais do Diego Rivera, esse aqui é mais um. E no final da aula, espero que vão ver se vocês conseguem compreender e interpretar esse mural. Eu só apresento, eu finalizo a aula com esse mural, beleza? Bem, vamos ver o que está acontecendo no México, vamos ver a contextualização, o seu período, bora lá, tá? O que o México ele vivia antes da Revolução Mexicana? Ele vivia uma ditadura de um homem chamado Porfirio Díaz, né? Conhecido também como o período porfirício, tá? Pode ser conhecido também, pode ser que vocês vejam aí em algum outro lugar. É uma ditadura que, obviamente, por estar muito próximo dos Estados Unidos, turma, é necessário ter essa associação, ou eu ter um governo que dura tanto tempo assim, é fundamental eu ter apoio, uma aliança com os Estados Unidos, e é isso que a ditadura do Porfírio tem. Não se esqueçam, percebam o ano que eu estou tratando aqui, ó. Segunda metade do século XIX, imperialismo. Período em que os Estados Unidos falam a América para os americanos. Só que os americanos, eles não falam que é nós, são só eles, né? Então, é fundamental ter um governo de tanto tempo para conseguir se manter no poder, ter o apoio dos Estados Unidos nesse período, nessa era imperialista. E a ditadura do Porfírio, com o passar do tempo, ele vai aderir uma lógica que vai ficar muito famosa, no Brasil principalmente, tá? Uma lógica positivista. E os positivistas, eles possuem uma frase. Alguém lembra da frase positivista? Que a gente tem uma referência muito importante no nosso país. Alguém lembra? Ordem e progresso? Exato, ordem e progresso. A ditadura do Porfírio vai ser baseada nisso, ordem e progresso. Primeiro motivo, aqui, vou pegar aqui e falar sobre a ordem. Não há liberdade de greve, eu preciso manter a ordem. Nossa, mas por que nesse período de liberdade de greve? De novo, segunda metade do século XIX. A ideologia marxista tá bombando. Tchururiru, tchururiru. Ai, piada péssima, desculpa. Perdão. Seguindo. Então não há liberdade de greve, tá? Não há. Eu quero manter a ordem. Manter a ordem é conservar o que está.
Já que eu vivo uma ditadura, se eu vivo uma ditadura e busco ordem, problemas. Problemas nessa lógica positivista. Então, eu não tenho liberdade à greve, e para manter a ordem, numa ditadura é muito complicado política. Ficar debatendo, mostrar contradições. Não, eu quero ordem. Essa pegada, a lógica positivista, principalmente no Brasil, e aí eu vou fazer uma aula criticando bastante isso, essa lógica que não é muito saudável, dependendo do contexto e da época em que se vive. Aqui no México é bem complicado, né? Manter a ordem. O que é símbolo de desordem? Pluralidade. Símbolo de desordem é eu ter mais de uma opção. E aí a estrutura que está feita, na visão do Porfírio isso, né? Na estrutura que está montada, sair desse campo, desse controle do Porfírio é desordem. Então eu quero manter ordem. Entendem? Então a lógica positivista se encaixa muito bem para o contexto do Porfírio, tá? Do Porfírio Dias. Então, sem liberdade de greve, então sem manifestações populares e também sem liberdade política. Ao mesmo tempo, ordem e progresso. O que o México onde ele vai investir o seu progresso? Os produtos primários. O México vai despontar na época do Porfírio Dias como um importante país agrário exportador. Só que nesse projeto primário, nesse projeto agrário, você tem duas opções. No âmbito da terra, como eu trabalho a terra, em minifúndio ou latifúndio. Traduzindo, em uma pequena propriedade ou numa grande propriedade. Aqui será no projeto latifundiário, num projeto em que uma elite de fazendeiros, um pequeno grupo, vai ter o maior controle das terras. Nesse projeto latifundiário, vai acabar prejudicando e muitos camponeses. Por quê? Porque eles vão acabar invadindo os ejidos. Adoro falar um espanhol. Ejidos. O que são os ejidos? Os ejidos são terras públicas ou terras comunais, terras comuns, em que os camponeses, eles utilizavam por um determinado período de tempo e depois tinham a sua produção, retiravam os seus produtos, seja uma plantação de subsistência ou algum tipo de sobra, e depois de um determinado período eles eram obrigados a sair. São terras públicas, pertencentes ao Estado. Com o passar do tempo, esse projeto latifundiário ganhando cada vez mais corpo e interesse dessa elite de fazendeiros, eles foram ocupando essas terras públicas, foram ocupando os ejidos. Consequência, eu vou ter camponeses sem terra. Camponeses sem terra, sem emprego, desempregados, para onde que eles vão? Para o meio urbano. E bem num contexto, de novo, de segunda revolução industrial, né? A urbanização, a tecnologia chega ao México. O México vai ficando cada vez mais urbano e ele necessita, obviamente, de mão de obra, necessita de operários. Esses operários virão do campo, esse êxodo rural. Mas cuidado, o México ainda é maioria camponesa, como praticamente todas as revoluções que nós vimos. Revolução Francesa, maioria camponesa. Revolução Russa, maioria camponesa. Revolução Mexicana, maioria camponesa. Tá? Nesses países periféricos, a França não era periferia, mas pensando no século XVIII, saindo do período feudal. Tá? Então, pensando em Rússia e México, melhor dizendo, pensando em Rússia e México, periferia do sistema capitalista, dessa segunda revolução industrial, a maioria da sua população é rural e vai continuar sendo rural. Mostrando um pouco desse progresso, a chegada de ferrovias para levar os produtos, levar a mão de obra, levar os produtos agroexportadores para os Estados Unidos, certo? Os Estados Unidos vai começar a ficar especialista em produtos tecnológicos, o termo não é correto tecnológico, mas enfim, né? Esses produtos técnicos, científicos, em troca de matéria-prima. É aquela divisão internacional do trabalho. Né? Os países subdesenvolvidos vão oferecer matéria-prima, os desenvolvidos produtos tecnológicos, né? Tá bom? Beleza? Enfim, tá aí, era assim que funcionava. Só que vai chegar, eu vou mudar de slide e tirar print. Só que o que acontece? O governo do Porfírio, no coração também, amo vocês, mas aí eu vou desabilitar aqui, tá bom? Perdão, mas coração para você também, quem fez coração. A ditadura do Porfírio começa a ter sinais de crise, tá? Já tirou print, né? Então, bora lá. Quais são os sinais de crise? Aqui, né, o Porfírio, gente, detalhe nos bigodes dos rapazes aqui, tá bom? Cada bigode, estilo, hein? Estilo. Bem, tá aí o Porfírio Dias. E aí, ele tem sinais de crise. Qual que é o primeiro sinal de crise? Começa a existir dois Méxicos.
Dois médicos e aqui no plano da elite, tá? No plano dos fazendeiros, dos proprietários de terra. Uma elite mais moderna e uma elite tradicional. O que seria essa elite moderna? Essa elite moderna, ela começa, parte dessa elite mexicana, começa a beber muito das fontes liberais, das ideias liberais. E eles se sentem um pouco incomodados, começam a ficar cada vez mais incomodados com a sucessiva vitória eleitoral, que é fraudulenta, as sucessivas vitórias do Porfírio Dias. Por isso que essa ditadura, ele utilizava todo o mecanismo daquele Estado para permanecer no poder. Então, a população, essa população não, mas essa elite começa a beber de fontes liberais. Enquanto você tem uma elite tradicional, que, de novo, está muito naquela pegada, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, errei, não era para aparecer aqui. Bem, enfim, tá? Tem reeleições constantes com Porfírio. De novo, greve de trabalhadores, a elite tradicional não aceita essa greve de trabalhadores ou greve de camponeses e não se incomoda muito com as reeleições porque essa elite tradicional está nas asas do Porfírio. Ora, então, essa elite moderna, alguns bebendo dessas ideias liberais, um desses fazendeiros vai se destacar, que é o Francisco Madero. Se liga no bigode, tá? Francisco Madero, ele vai tentar concorrer às eleições junto com o Porfírio em 1910. Vai tentar, né? Vai juntar forças para vencer as eleições. Só que, de novo, as eleições são fraudulentas. E o Porfírio vence mais uma vez. Madero, obviamente, ele não aceita, né, o resultado. Começa a criar algumas rebeliões, mas logo o Porfírio começa a persegui-lo. Bem, para onde que Madero vai? Para os Estados Unidos? Não dá para ir para os Estados Unidos. Por que não dá para ir para os Estados Unidos? Porque o governo do Porfírio tem uma aliança com o governo de Washington. Para onde que o Madero vai? Um pouquinho mais para cima. Vai para o Canadá, tá? Ele foge para o Canadá. Pode tirar print aí, tudo bem, turma? Então, o Madero, ele foge para o Canadá, não tem outra opção, ele é obrigado a fugir para o Canadá, e lá ele tenta organizar um projeto. Qual que vai ser o nome desse projeto? O projeto é o nome, o Plano de San Luis Potosí, do dia 20 de 11 de 1910. Nesse plano, o Madero ele consegue ter apoio de várias elites, enfim. E aí tem muitas questões internas aqui, que eu não vou dar tempo de passar para vocês, que faz com que o Porfírio também tenha esse desgaste, tenha problemas com a sua própria elite tradicional, que vai migrando para Madero. Até que aqui está o plano, São Luís de Potosí. Várias regiões começam a aderir ao plano do Madero, eu acho interessante esse plano, e Porfírio ele vai renunciar em julho de 1991. Então, aí, 7 meses depois dessa organização, que Madero está fora, está no Canadá, tá? Então, através de telegramas, né, e assim por diante, e outras lideranças importantes que vai ter ali no México, consegue criar um movimento dentro da elite para tirar o Porfírio. Quando o Madero volta, ele assume o poder provisório, ele declara eleições. Ele não fala, sou o presidente. Não, ele declara eleições. Tá? Declara as eleições e vence em 1911. Tudo bem? Então, Madero é o novo presidente do México. Tá? Professor, foi essa a revolução? Não. Aqui é o início dessa revolução. Professor, mas o Madero conseguiu? Calma. Vai ter treta, vai ter problema no governo do Madero. Seguindo, já tiraram o print aí, né? Eu vou seguir. O que acontece? Primeiro fator aqui fundamental. Se Porfírio tinha uma relação com os Estados Unidos, uma relação próxima, e que garantia repetidas vitórias do Porfírio no México, quando o Madero ele assume o poder, ora, as relações entre Estados Unidos e México ficam conturbadas. Então, Madero não tem apoio de uma grande potência imperialista nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos fica meio tipo... Bem, tá aqui, né, o Madero, com a faixa do México ali, né, tá vendo o verdinho ali, enfim, não deu pra pegar ele inteiro. As relações, então, ficam conturbadas com os Estados Unidos, tá? E o Madero enfrenta problemas com os apoiadores. Madero, ele tem um projeto liberal, mas um projeto liberal demais. Então, assim, aí você tem uma elite que é tradicional, que aceita certas propostas liberais, mas o Madero, ele começa a ficar meio que isolado no poder. Ele não consegue articular muito bem a elite tradicional com os interesses de uma elite mais moderna, né, querendo uma
um liberalismo burguês mesmo, sabe? Uma participação mais efetiva, tanto deles principalmente, mas dando voz também ao povo, e a tradicional fica com medo disso, enfim. O Madeiro fica isolado. E ele não faz um projeto em que abarca a população. O que a população mais quer? Terra, acesso à terra, acesso à propriedade. Ora, por causa disso, então, Emílio Zapata cria o Plano Ayala. Tá aí, Emílio Zapata, se liga no bigode, se liga no chapéu. Emílio Zapata, então, ele vai criar esse plano, e aí já um líder popular. A Revolução Mexicana tem muitas lideranças populares e de fazendeiros. Ora, qual que é a base desse Plano Ayala? A base do Plano Ayala é, primeiro ponto, retorno das terras públicas, retorno dos ejidos, tá? Fazer com que os fazendeiros devolvam aquelas terras para os camponeses. Segundo ponto, confiscos de bens da elite. Fazer com que a elite perca alguns bens e distribua para a população. E o terceiro ponto, uma restituição das terras aos indivíduos despojados. Porque eles não invadiram só terras públicas, mas pequenas propriedades de terra na mão desses camponeses, os fazendeiros ameaçavam, enfim, se utilizavam de toda a sua força bruta, força militar, para poder expulsá-los, amedrontá-los e expulsá-los, tá? Bem, no Brasil não é muito diferente, tá bom, gente? Mas enfim. Então tá aí o Plano Ayala. Perceba, o centro do Plano Ayala, então o centro do plano dos camponeses, dos populares, é terra. É acesso à terra. Beleza? Bem, então perceba, Madeiro não tem apoio dos camponeses, Madeiro não tem apoio das elites, porque ele não se encaixa, ele não defende, ele tenta conciliar, mas ele não consegue. Aqui a gente vê, então, um Madeiro pequeno e a galera percebendo, pô, eu tenho chance de chegar ao poder, então, esse cara é fraco, eu posso derrubá-lo e posso colocar o meu projeto. Bem, pode tirar print, né? Já tiraram. Um general percebe, então, essa fraqueza e tenta articular um golpe contra Madeiro. O general Victorio Huerta, tá? O general Huerta, com apoio dos Estados Unidos, ele vai articular um golpe contra Madeiro, com o argumento, manutenção da ordem, mas da ordem Porfírio. Lembra a manutenção da ordem? Ó, deu problema, deu ruim, volta. Ordem. Vamos voltar como estava antes. Aí, ó, tá vendo lá o Emílio Zapata? Já começou a articular camponês. Ó, ordem, não, quero ordem, volta, quero conservar. Isso interessa, obviamente, aos Estados Unidos, voltar a ter um governo que tenha melhores laços com eles, tá? E, com ordens de Victoriano Huerta, Madeiro é assassinado em 1913, tá? E o Huerta assume a presidência. Turminha, o negócio fica feio. Porque o Huerta, ele representa a ordem. Representa o quê? O conservadorismo representa, então, a elite tradicional, os fazendeiros tradicionais. Aí o bicho pega. Próximo slide. Aqui uma foto já do Huerta. Tira print, né? Estão tirando print, né? O Huerta com a farda, né? De general aqui, né? Tá aí. O Huerta. O Zapata proclama um levante contra o Huerta. Ele fala, mano, ferrou. Já era. Eu tenho um cara que tem um discurso muito próximo ao que era do Porfírio. Não dá. Ele não defende nosso projeto. Né? Então, o Zapata, se ele já não gostava do Madeiro, vendo a fraqueza dele, falar, meu, esse cara não vai defender os nossos interesses, os interesses populares, o Huerta menos ainda. Então, o Zapata declara guerra. Há um assassinato de um governador madeirista, então, de Madeiro, um governador que era aliado de Madeiro. Nisso, naquela região, na região norte, surge Pancho Villa, mais um líder campesino, tá? Que apoiava Madeiro. Pancho Villa, então, ele cria um exército no norte, formando, então, o exército contra o Huerta, e o nome do seu exército vai ser chamado Divisão Norte, tá? E pelo fato de estar no norte, não se esqueçam que na região norte do México, você tem aqui um sentimento de revanche contra os Estados Unidos. Alguém lembra por que a região norte do México vai ter um sentimento de revanche contra os Estados Unidos? Alguém lembra? Novo México? Exato. A guerra estadunidense em relação ao Texas, né, em que eles conseguiram retirar grande parte do território mexicano. Então, o Pancho Villa, olha o que ele vai liderar. Ele ataca simplesmente propriedades estadunidenses.
Ele mexe com o governo dos Estados Unidos. Só isso. Só isso. Cabrão, hein? Enfim, ataca a propriedade estadunidense falando, não, esse território aqui é mexicano. Foi usurpado, foi roubado de nós. Certo? Então, já que eu tenho um camponês necessitando de propriedade, por que não? Uma propriedade que era nossa, dos nossos antepassados, né? Sangue nosso foi derramado ali. Enfim, tem todo aquele discurso. Bem, perceba, o Huerta tem um México dividido. Né? O Huerta ele tem um México bem dividido. Vamos lá, vamos ver os projetos. Né? O México dividido. Na verdade, não. Ai, gente, perdão. Eu estou meio aqui hoje, meio confuso com os slides aqui um pouco, mas vamos lá. O Huerta, os Estados Unidos percebem que o Huerta está fragilizado. Um Huerta fraco, porque você tem Zapata, agora você tem Pancho Villa. Então os Estados Unidos ficam preocupados. Fala, e aí? Vai fazer nada? Não vai tomar conta? Nisso, surge uma outra figura, um outro fazendeiro, chamado Venustiano Carranza. Olha aí, se liga, imagina dar um beijo nesse cara aí. Meu Deus do céu, hein? A língua cheia de pelos. Jesus. Mais um fazendeiro apoiado pelos Estados Unidos. Esse fazendeiro, o Carranza, ele é do norte, tá? E ele cria o Plano Guadalupe. E ele se diz o defensor da Constituição, constitucionalista, um constitucionalista. Carranza, para você ter ideia desse apoio dos Estados Unidos. Carranza ele tinha em mãos 1.700 fuzis. Olha a quantidade que o Washington oferece a ele, 53 mil. 53 mil fuzis para Carranza. Tá? O Huerta é derrotado em 1914. E em 28 de agosto, Carranza se declara presidente. Não há eleição, não. Ele fala, eu sou presidente. O México, gente, acabou. Tá rachado. Tá rachado. Agora sim, os projetos. O México rachado. O Villa, no norte. Zapata, no sul. Carranza, também no norte. E você tem um general chamado Obregón, que apoia a proposta de Carranza, enquanto que você tem um outro fazendeiro, o Gutierrez, que apoia Villa e Zapata. Então eu coloquei bem aqui, ó, essa tríade, Villa, Gutierrez e Zapata. Villa e Zapata, representantes populares, enquanto Gutierrez, representante da elite, enquanto Carranza e Obregón, o general Obregón, apoia Carranza. E a questão é o seguinte, e aí? Quem tem o melhor projeto? Quem é mais forte? Aqui nesse mapa, gente, o que você vê de roxo é as regiões que apoiam Carranza e Obregón. E o que você vê de amarelo, o que apoia o projeto de Gutierrez, apoiado por Villa e Zapata, apoiado pelos populares. Aí você fala para mim, mano, de boa, professor, suave. Vitória do Zapata e vitória do Villa. Nossa, tranquilo. De boa, acabou a guerra. Então, não. Não. Tá aí, né? O Carranza com o poder, é instaurada uma guerra civil no México. E aí um detalhe peculiar. Há uma convenção, em outubro de 19, tentando unir Villa e Zapata. Tentando unir os dois. Eles se encontram, os representantes camponeses, né? Representantes populares, eles têm uma grande importância aí nas massas, eles são referência para a população camponesa. No entanto, o que os enfraquece? Duas coisas. Uma coisa, a desconfiança entre ambos. Villa e Zapata. Eles tinham uma desconfiança, não tinham uma aliança muito fortalecida. E para piorar, mesmo como eu mostrei ali para vocês no mapa, eles sendo maioria, tendo maioria, eles não têm um projeto. Sem um projeto de Estado Nacional. O grupo do Zapata e do Pancho Villa, não dá para ler ali, são os convencionistas. Os convencionistas, de novo, você tem a liderança de um fazendeiro muito importante, o Gutierrez, né, um membro da elite, os convencionistas. E claro, Villa e Zapata são fundamentais, é a base para que os convencionistas possam vencer Carranza e Obregón. Só que o que acontece? Villa e Zapata, eles não se entendem muito bem. E além disso, falta de um projeto, deles assumirem um projeto de Estado. Se liguem em uma conversa entre o Zapata e o Villa. Olha o Villa falando com o Zapata, ele diz... O Villa, não preciso de cargos públicos, porque não sei o que fazer com eles. Ele continua.
Vamos ver aonde anda essa gente, os membros convencionistas. Vamos ver onde anda esse grupo aí. Vamos só cuidar para que não nos criem problemas. Olha a falta de um projeto nacional. O Vila estava preocupado com a sua região norte. O Zapata, é por isso que eu previno todos os meus amigos para terem cuidado. Para terem cuidado. Acho que não vamos ser enganados. Temos nos limitado a afrouxá-los, cuidando por um lado e por outro, continuando a vigiá-los. Então o Pancho e o Zapata, primeiro, eles já não confiavam entre eles, já tem um problema. E esqueci o nome, com o líder convencionista, o Gutierrez, mais ainda. Tipo, não sei aonde esse cara aí vai, vamos ver. Seguindo, e aí o autor aqui do texto, para finalizar, ele fala: nem Vila, nem Zapata conceberam suas lutas como uma disputa pela hegemonia nacional. Nenhum deles. Para o Vila, o país terminava onde começava a correr perigo sua extensíssima linha de suprimentos ligada à fronteira. O norte o chamava e não separou dele. O Vila, então, ele não desgarrou do norte. Ele não desgarrava do norte. O norte é sua prioridade, não o México. E o Zapata? O mundo do Zapata, ele terminava onde a organização popular de seu exército perdesse as raízes agrárias e militares que os caracterizavam. Então, assim, eles pensavam no seu feudo, pensavam na sua região, pensavam no seu povo, naquele momento, na região que eles tinham influência. E o Carranza? O Carranza ele tinha. O Carranza tinha um projeto de Estado. Citando mais uma vez, Carranza. Para o Carranza, o país era uma totalidade conceitual, política, administrativa, na qual ele acreditava ser o único representante legítimo, sem lhe importar no momento quanto desses territórios controlava. Não se importava. Ele sabia que ele era a minoria, mas ele tinha uma unidade, ele tinha um projeto. Vila, Zapata, Gutierrez, é uma maioria fragmentada. Uma maioria sem projeto. O Carranza, ele não precisava de pessoas instruídas ou gabinetes de fora para vigiar. Tinha seus próprios homens. Tá aí, para finalizar a citação. Ele tinha seus próprios homens. O projeto de Carranza, e ele sabia que era fundamental ter mudanças no plano dele, no plano Guadalupe. E qual era a principal mudança? Propostas populares. O Carranza, o que ele prometeu? Leis em favor da criação de pequenas propriedades. Ele foi dissolvendo os latifúndios. Começou a restituir a terra que tinha sido injustamente tomada dos camponeses. Então ele tem projeto para os camponeses de todo o México. Para todo o México. Então ele é popular, professor? Não, o Carranza ele tem um projeto para os populares. Então eu vou tirar a terra dos latifundiários que tiraram de vocês de maneira injusta. Ao mesmo tempo que... para a elite, ele tira terras ocupadas por zapatistas e pelo Vila de maneira ilegal. E devolve também para essa elite. Então, o Carranza, ele tem camponeses e a elite do lado. Para um projeto consolidado. Daí, senhoras e senhores, por isso a derrota. Com o passar, deixa eu mudar lá, aí vocês tiram um print. Por isso a derrota do Vila e do Pancho. Com o passar dos anos, foram passando os anos, o Carranza ele vai vencendo batalhas, até que no ano de 1916, Carranza avança, ele derrota o Vila na região norte, que eles tinham uma disputa, né? Ele derrota o Vila em 1916, e derrotando o Vila, o Carranza ele doa terras para os zapatistas, para os camponeses que apoiavam o Zapata. Tenta provocar uma fragmentação interna no movimento zapatista e consegue. Consegue. Em 1917, Carranza promulga uma nova Constituição. Uma Constituição com poder executivo forte e interventor, então um poder autoritário, mas prevendo reformas sociais. No campo,
E no meio urbano também. Não se esqueça no contexto marxista que a gente vive, né? No contexto operário, movimentos operários. O Carranza dá 8 horas, limita 8 horas de trabalho, salário mínimo, garante salário mínimo. Garante leis que vão proteger o trabalhador, leis trabalhistas. Está garantido na Constituição que ele cria em 1917. E realização de uma grande reforma agrária, principal, né? O principal foco. Entre os projetos, a disputa estava os camponeses. O fiel da balança estava quem vai conquistar os camponeses. E aí você fala, mano, mas era para ser o Vila e o Zapata. Sim, tudo bem, na nossa historinha, né, na nossa vontade. Mas a questão é, não tinha projeto para todo o México. Não tinha. Não tinha um projeto para o meio urbano também, para os operários. Que era movimento popular também. Toda a riqueza do subsolo é de propriedade do Estado. Gente, petróleo, né? A briga por petróleo é uma matéria-prima fundamental para muitas das coisas aí, que a gente já discutiu isso quando a gente falou de segunda revolução industrial. Zapata é morto em 1919 e Vila é morto em 1923. Não à toa que para alguns, né, no seu livro-texto está lá que a revolução acaba em 1920, porque o Zapata é morto no final de 1919, a revolução ela tem fim em 1920. Concurso da Gabriela, e a Gabriela ela é no Brasil, é referência no Brasil, eu acho que posso dizer na América Latina, sobre América Espanhola. E ela coloca como 1917, quando o Carranza promulga essa Constituição. É o fim da Revolução Mexicana. Porque com essa Constituição, a grande força de Vila e Zapata, que estavam nos camponeses, começa a fragmentar, né? Ele começa a perder isso. Eles começam a perder. Começam a ficar cada vez mais fragilizados. E a Constituição é um tapa na cara deles, né? Cara, ele fala, ó, vou garantir reforma agrária, eu vou garantir leis trabalhistas para os operários e vou manter um poder forte interventor agradando a elite fazendeira. É o fim da Revolução Mexicana. Mas é o fim de Zapata? É o fim de Vila? Porque perceba, mantém um poder executivo forte interventor. Claro que não. E aí, para finalizar a aula, vem o mural. Aqui você tem Zapata e o Vila. Alguém podia me dizer o que ele quer dizer com isso? O Diego Rivera, o que ele quer dizer com esse mural? Alguém consegue interpretar? Perceba, eu tenho a continuidade de um governo autoritário, tá? Após a Revolução Mexicana. Pergunta, todos os camponeses vão ficar felizes? Todos os camponeses vão ficar... É unânime? Alguma coisa é unânime? Algo é unânime? Gente? Oi? Alô? Alô? É possível um governante ser 100% unânime? Principalmente pensando num governante que vai ser o governo do Carranza autoritário? Então ele vai ser unânime em todo o México? Não, professor. Não consegue. Não dá. Não consegue. Por isso, nesse mural... Ninguém consegue ser 100% unânime, né? Exato. E principalmente num governo que vai ser autoritário, num governo que vai ser interventor. O que acontece? Você ainda tem um espírito zapatista e vilista do Pancho Villa. E é isso que o quadro quer mostrar. A terra mexicana ainda se utiliza desse adubo, que é essa ideia do Villa e do Zapata. O Carranza ele defende a elite tradicional, ele defende essa elite que ele falou, bem, eu preciso fazer algumas mudanças, eu preciso fazer uma concessão aos camponeses para acabar com essa revolução. Então ainda se tem na terra camponeses que bebem de Zapata, das ideologias de Zapata e Villa. Hoje você tem um partido nacional zapatista. Tá? Você tem, não é um partido, é um grupo. É um grupo que se chama Partido Nacional Zapatista, mas não é um partido político, tá? Mas é um grupo que tem esse nome hoje. E encarna Zapata, fala o nome de Zapata. Olha aqui, eu tenho ainda o México, uma terra que ainda se apropria, suga da luta de Zapata e de Villa, desses líderes populares. E interessante, né? Eles produzem milho.
O milho era o sustento principal do mundo azteca, do mundo maia. Mas aí, falando de México, né? Do mundo azteca. Era o sustento da vida. Sustento da vida. É a base da vida. O que o Diego Rivera o que ele quis dizer aqui, chutando aqui uma interpretação óbvia, a base da vida, o sustento da vida mexicana tem que estar baseado em Zapata e Pancho Villa. Para que a desigualdade, a opressão, enfim, possa sair do México, possa ser expulsa do México. Essa obra foi feita na 1920, por aí, tá? Essa obra. 1927, se não me engano, eu acho, enfim. Beleza? É isso, turma. Acabou. Espero que vocês tenham gostado, enfim. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico depois, né? Eu interrompo, o vídeo vai cortar, mas eu entro de novo. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Tá bom? É isso, meus queridos. Valeu, professor. Valeu. Falou. Tchau, Pro. Falou, professor. Fica com Falou, Deus. professor. Falou, te cuide.